De volta com o nosso terceiro bloco de questões para o nosso raio-x da banca Contec. Então, nós vamos agora fazer as questões 7, 8 e 9. Estão preparados? Vamos lá? Vamos então pegar a questão de número 7 na sua tela. O texto de Antônio Prata se enriquece por meio de uma teia de referências intertextuais, que exige do leitor diferentes conhecimentos prévios, a depender da forma como a intertextualidade se apresenta. É o que eu comentei de uma das questões do bloco anterior. Quando alguém usa uma intertextualidade, quando alguém joga num texto alguma informação usando um texto de outro, essa pessoa que é o autor, que é o locutor, que é o produtor do texto, ela tem que contar com o fato de que aquele leitor conheça. Para você entender a intenção, você tem que conhecer. Porque se você não conhecer a referência intertextual, nada feito. Olha a pergunta. Assinale, dentre os fragmentos a seguir, o que contém intertextualidade implícita. Então, aqui, observe que intertextualidade pode ser explícita, é a que aparece. E a intertextualidade implícita, ela não aparece na cara. Acho que você vai acertar. Pause a tela, resolva e volte comigo. Vai lá. Vejam a letra A. Não parece, isso parece, sei lá, o título troncho dado pelo chat GPT para uma comédia da sessão da tarde. Então, quando ele fala de chat GPT 4, ou quando ele fala de sessão da tarde, ele está, falando sobre duas coisas explicitamente: o nome da plataforma de inteligência artificial, ChatGPT 4 e 5, e o nome de uma atração muito conhecida da Rede Globo de televisão, Sessão da Tarde. Então, se você marcou a letra A, nada feito. Letra B. Foi o que vi pela janela logo após despertar de sonhos tranquilos e encontrar o buffet vizinho metamorfoseado numa monstruosa demolição. Eu não estou vendo nenhum nome próprio aí. Então, pode ser que seja a letra B. Vamos ver a letra C? Veja lá. Terminado o trabalho de martelete, um outro maçaricou os metais, a laje veio abaixo, como o Modete Reutemann, de 5 toneladas. Aí, se você assiste a novela Vale Tudo, existe uma personagem chamada Odete Reutemann. Então, ele citou explicitamente o nome da personagem. Então, está ganhando a letra B de bola. Na tela. Nos primeiros dias de demolição, acho que meu interesse brotava de algum instinto ogro, um rincão Homer Simpson do meu córtex. Aqui, Homer Simpson também é uma intertextualidade explícita, que está citando o nome do personagem dos Simpsons. Portanto, na tela, você acertou se você marcou a letra B, em que não se citou nenhuma obra, nenhum personagem, nem algo que exista na realidade e que esteja literalmente transcrito. Essa questão, acredito que muitos de vocês tenham acertado. Vamos à tela para a questão de número 8. Olha lá. A questão 8 fala assim: leia os quadrinhos a seguir. Amo escrever sobre as experiências humanas, sobre as pessoas, sobre gente. Sério, é catártico. Aí, de repente, você não sabe o que é catártico. O cara estava escrevendo, ele leu o que ele escreveu, de repente, ficou com raiva e rasgou tudo. Sério, é catártico. Fazer uma catarse é botar para fora alguma coisa que vai te relaxar. É expurgar, pôr para fora de si tudo que está te incomodando. Porque a pergunta foi a seguinte, na tela. Os quadrinhos anteriores
e os parágrafos finais da crônica, 3 homens e uma marreta, se aproximam em vários aspectos. Assinale a alternativa que, no entanto, não corresponde a uma semelhança entre os dois textos. Pause a tela e veja aí. Bom, se no trecho, eu te falei quando a gente lê o trecho, que o autor, quando é um escritor que está falando sobre o ato de escrever, ele falou sobre um recurso chamado metalinguagem. Quando no quadrinho o sujeito fala que ele ama escrever, e ele fala da escrita no texto que ele fez, então isso também é metalinguagem. Vamos lá na tela? Isso é a letra B. Ambos apresentam uma abordagem metalinguística. Então aqui é falar de escrita. Então essa não é a resposta. Quando ele fala no primeiro texto que ele queria ser igual ao trabalhador da construção civil, que quando não gosta, ele mete a marreta para que quem quiser fazer outra coisa, faça, significa dizer que ao demolir o que ele não gostou, ele tem um sentimento que era bom, às vezes gosta de escrever, mas que de repente ele gostaria de não escrever também. O do quadrinho ama escrever, mas quando ele rasga o papel e fala assim, isso é catártico, um cara que gosta pode gostar de destruir. Um cara que escreve pode querer demolir. Isso é a letra C. Olha a letra C. Ambos tematizam ambiguidade de sentimentos. Ambiguidade significa duplo sentido. Então, os sentimentos duplos, eles gostam, mas eles gostariam de demolir, ou de rasgar, ou de estragar. Sobrou A e sobrou D. Na tela, você acertou a questão se você marcou a letra A. O problema está aqui, ó. Não quer dizer que quando o sujeito, não gostando do que fez, tenha vontade de jogar fora, e até se sente aliviado em fazer isso não quer dizer que a pessoa é desequilibrada emocionalmente. Isso não é um desequilíbrio, ele não é doido. Ele é uma pessoa que tem direito de fazer um trabalho e falar assim, poderia ter feito melhor, ou não era bem isso que eu queria, entendeu? Então a letra A, olha a letra D. Ambos trazem escritores que se deparam com a dificuldade do seu ofício. E é essa dificuldade é que faz com que, às vezes, eles precisem jogar tudo fora e começar de novo. É difícil você agradar todo mundo, como é difícil você se agradar a todo tempo. Média essa questão. Olha agora a questão 9. Essa questão 9 foi da prova de 2025. Se você vai fazer a prova de 2026, você também teve que ler o livro Dom Casmurro. Então vamos aproveitar para ver se você leu o livro, se você guardou certos detalhes, ou se você não leu o livro, se você assistiu a nossa aula sobre ele. Se não assistiu, assista. Se você não leu, leia, porque dá tempo, porque daqui para frente todas as questões serão referentes ao livro. Então, olha a questão 9 na sua tela. Para José Dias, na obra Dom Casmurro, Bentinho não deveria se envolver com a vizinha Capitu, pois... Aí você tem que saber do enredo. Pause a tela e veja se você se lembra. Olha só, gente. O José Dias, só para te lembrar, esse não era parente. Ele era um agregado que morava na casa de Dona Glória, que é a mãe do Bentinho. Agregado é uma pessoa que não é da família e que fica ali. E ele era um cara meio palpiteiro. Vou até anotar uma outra coisa,
que é muito importante sobre o Zé Dias. O escritor, o narrador, fala que o Zé Dias era amante de superlativos. Superlativo é aquele grau do adjetivo que dá aquele aumento. Zé Dias não era bom, era boníssimo. Capitu não era nociva, era nocivíssima, não existe a palavra, mas eu estou falando. Dona Glória não era uma mulher piedosa, era piedosíssima. Então, ele era um cara do exagero. E ele, literalmente, isso é uma coisa do enredo, ele não gostava da família de Capitu, vamos anotar? A vizinha Capitu, o pai dela se chamava Pádua. E o Zé Dias não queria que o menino, filho da Dona Glória, se casasse ou namorasse a filha do Pádua, porque ele não ia com a cara do Pádua. Só que ele não pode virar assim, eu não quero que o menino namore, porque eu não gosto do pai da menina. Mas ele então usou um argumento que teoricamente era convincente. Na tela, você acertou essa questão se você marcou a letra B de bola. Ele lembra a Dona Glória que o menino não pode namorar nem Capitu e nem ninguém, porque conforme a Dona Glória fez uma promessa, ela falou que quando o filho dela ficasse em idade devida, que ele seria enviado para um seminário, porque ele seria padre. Então aí a Dona Glória não podia deixar o namoro, não porque o Zé Dias não gostasse, mas ele fez questão, falou, olha, a senhora prometeu que o seu filho seria padre. Então ele tem que ser mandado ao seminário, como de fato ele foi, e pelo menos por um tempo ele interrompeu o namoro com a Capitu. Ok? Então a questão 9, letra B de bola, e nós terminamos assim mais um bloco. No próximo, a gente se encontra e faz mais questões de Dom Casmurro. Até lá.